Meu nome é Diego, né? O Brentan pediu para que eu me apresentasse no início. Sou daqui de Santa Rita, nasci, cresci aqui, sou casado com a Camila, também aqui da cidade, e juntos nós temos uma filhinha de 3 anos chamada Manuela. Eu me formei na ET, formei eletrônica na ET, depois, em seguida, engenharia da computação, e também no Inatel. Eu fui convidado pelo Marcelo, do Amor Exigente, que acredito que vai estar com vocês aqui também, daqui a algumas semanas, que é membro do Comad e me convidou para conhecer o trabalho do Comad. Então, desde então, eu tenho participado, contribuído, né? A UPA tornou-se também parte do Comad, né? Representante do Comad, e tenho ali contribuído um pouco e aprendido muito com muitos atores que nós temos na nossa cidade, que têm realmente dedicado a vida nessa causa, né, que amam a nossa cidade e que muitos, como eu, amam a nossa juventude, a nossa adolescência. E quando a nossa Constituição de 1988, ela abriu a possibilidade do cidadão participar e desenvolver, contribuir com as políticas públicas através dos conselhos, que já existiam, mas que a partir de então ganharam força, a sociedade civil tem contribuído e colaborado com os órgãos públicos na construção da sociedade que nós queremos, da sociedade mais justa, solidária, e tem feito isso através dos conselhos, uma vez que esses conselhos são formados por membros da sociedade civil, que vivem diariamente os problemas sociais nas suas ruas, nos seus bairros, e por representantes do poder público que trabalham diariamente para minimizar esses problemas, né? Então, os conselhos são ferramentas poderosas na construção dessa sociedade que nós tanto desejamos e lutamos para ter, assim como também ferramenta importante na consolidação de uma democracia representativa, né? Porque os conselhos, além de auxiliarem nessa construção, desenvolvimento dessas políticas públicas, eles também garantem a continuidade dessas políticas ou daquelas que têm dado certo, mesmo com as trocas de governo, né? Os conselhos, eles são autônomos, são apartidários, os governos entram e saem, mas os conselhos ficam. A adolescência, a juventude, nós vemos, assim, crescendo uma geração de pessoas muito revoltadas e pouco produtivas. No início, o Ivan falava ainda, aqui, antes de nós entrarmos ao vivo, falava sobre a importância daqueles que querem contribuir, de não ficar só nas críticas, mas de regaçar as mangas e poder trabalhar, né? Então, os conselhos são um espaço onde nós podemos, inclusive, fazer as críticas, né? Inclusive fazer as cobranças que precisam ser feitas, de fato, as fiscalizações, mas um lugar onde nós podemos contribuir. E o Comad é um desses conselhos, né? O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. É um conselho extremamente importante, que age desde a prevenção, né, ao tratamento, à fiscalização, à redução da oferta e à reinserção social, enfim, trabalha em todas as questões que envolvem a problemática das drogas e, portanto, é um conselho que promove a vida. O Comad, o nosso Comad aqui em Santa Rita do Sapucaí, foi criado em 2010, então é relativamente ainda um conselho novo, nós poderíamos dizer, e é um conselho que é formado, assim como os demais, por representantes do poder público e da sociedade civil. Nós poderíamos resumir as atuações do Comad em duas principais. Uma primeira, que acredito eu ser de fato a principal, a mais importante, aquela que nós mais investimos, que é na coordenação dos projetos já existentes no nosso município. Na maioria das vezes, elas são desarticuladas. Não há uma integração entre elas. E o Comad tem como a sua principal atribuição, função,
exatamente integrar todas essas iniciativas, essas ações, esses projetos que estão, direta ou indiretamente, envolvidos com o enfrentamento das drogas, né? O COMAD tem também como atribuição estabelecer diretrizes de ações no combate às drogas, inclusive propondo políticas públicas, né, que auxiliem na prevenção, na redução de oferta, no tratamento e na reinserção social desses indivíduos. O PROMAD é o Programa Municipal de Políticas sobre Drogas, ou Programa Municipal Antidrogas, que foi criado em 2015, né, e que não apenas possibilita a criação dessa rede, como a torna obrigatória, né? Através do PROMAD, os atores, os diversos setores da sociedade, eles não só podem contribuir, mas eles se tornam responsáveis pelo enfrentamento às drogas. Então, a gente, do PROMAD, e eu cito algumas outras. Nós tivemos, através do COMAD também, o auxílio no projeto de lei que criou a Semana de Combate às Drogas no município. Melhor que um indivíduo vencer a luta contra as drogas é ele não precisar lutar contra ela, né? Então, obviamente que o nosso esforço maior precisa ser com relação à prevenção, né? E hoje o nosso município, ele tem muitas iniciativas, muitos projetos que atendem especialmente crianças e adolescentes, né? Ondas que acontecem hoje antes, durante, né, o recreio e após o final das aulas. Nós sabemos da dificuldade que é hoje o ambiente escolar nessa questão das drogas, né? Os nossos estudantes estão sendo vítimas, né, dos traficantes, e então tanto a polícia como a guarda fazem um trabalho também ali dentro das escolas. Nós temos o conselho tutelar também, os comissários de menor, que fazem um trabalho incansável na nossa cidade, um trabalho muito difícil, extraordinário. Nós temos as próprias escolas, né, que obviamente contam com o apoio de todos os órgãos públicos e da sociedade civil organizada, mas que também fazem um trabalho extraordinário, né? Então, quando nós conversamos com os professores, nós podemos dizer que são guerreiros, porque além de toda a exigência que eles têm ali com a preocupação, melhor dizendo, com o ensino e com as matérias que eles precisam dedicar, eles sabem que muitas vezes eles são ali os únicos atores de transformação na vida daqueles meninos, né? E muitos deles, inclusive, puxam essa responsabilidade para nós. Estamos falando sobre abrir oportunidades, abrir caminhos, né? Fazer com que a criança, o pré-adolescente, o adolescente se envolva com a comunidade, participe da vida da comunidade, desenvolva, inclusive, os seus dons, os seus talentos, através do esporte, da cultura, né, e do lazer. Infelizmente, apesar de todas essas ações, a nossa cidade, nesse quesito, não tem tido ainda o resultado que nós esperamos ter, né? Inclusive, uma pesquisa que foi feita recentemente pela empresa Recriar Vidas, que esteve aqui na cidade, levantou que no consumo de drogas, né, a nossa cidade está acima da média nacional, né? Que é um problema enfrentado não só pela nossa cidade, Santa Rita do Sapucaí, mas pela maioria das cidades pequenas. Então, há esse índice de um aumento exponencial no consumo de drogas das cidades pequenas. E uma pesquisa também recente, né, mostrou que o Brasil tem tido um aumento também maior do que os demais países, né? E mostrou, né, exatamente essa questão das cidades pequenas. E uma outra pesquisa que eu cito também, já encerrando a minha fala, feita
há pouquíssimo tempo pelo sargento Leandro, do nosso tiro de guerra, né? O sargento Leandro encerrou a sua graduação e o seu trabalho de conclusão de curso foi exatamente a respeito da problemática das drogas em cidades pequenas, usando como estatísticas e pesquisa a nossa cidade, Santa Rita do Sapucaí, né? Então, nesse trabalho do sargento Leandro, ele identificou esse alto consumo, né, que Santa Rita se iguala aí a outras cidades pequenas, e identificou, entre outras coisas também, as faixas etárias mais críticas, né, as drogas mais críticas, hoje o álcool, a maconha, e também a faixa etária, né, identificando que dos 10 aos 14 anos nós temos aí o primeiro contato com as drogas, né, e dos 15 aos 19 a maior incidência de drogas. A questão das drogas, nesse tempo de pandemia, se agravou desse projeto. Nós iremos lançar agora na Semana de Combate às Drogas, né? O nome do projeto é Qual é o seu motivo? Uma pergunta. Qual é o seu motivo? Então, o objetivo do projeto é abrir um canal de comunicação com os pré-adolescentes, né, de 10 a 14 anos especialmente. Porque nós sabemos que existe a questão da curiosidade, que faz parte do adolescente por conta desse período de transformação. Existe a influência dos amigos, nós sabemos disso também, todos nós já fomos adolescentes, mas esses fatores sozinhos dificilmente leva o adolescente às drogas. Existem outras questões sociais que contribuem para que o menino experimente as drogas, né? Então, esse projeto nosso, ele tem um slogan, né? Ninguém experimenta apenas por curiosidade. Nós queremos conhecer o motivo que te fez entrar para te apresentarmos motivos que te ajudem a sair. Porque é muito mais fácil nós conseguirmos trabalhar com um menino que recentemente entrou no mundo das drogas do que trabalhar já com um jovem, com alguém que está lutando com isso há muitos anos. Então, esse projeto, ele tem como foco exatamente esses usuários, vamos dizer assim, recém-usuários, né, que acabaram de entrar. Então, o projeto, ele é online, ele é uma página, e o menino vai poder, vai ter QR Code espalhado na cidade, e ele, com o seu celular, em 2 segundos, ele vai abrir a página, e a página muito limpa, muito clara, com um botão para ele contar qual que é o motivo dele. O que te fez entrar nas drogas? Conte-nos o seu motivo. Então, nós vamos lançar agora na Semana de Combate às Drogas, nós vamos ver o efeito disso, o Comad está participando disso, para que nós possamos ter o CRAS, os psicólogos, junto conosco, para poder nos auxiliar nesse atendimento. Nós vamos ver qual que vai ser a resposta desse projeto. Então, nesse tempo de pandemia, nós, infelizmente, tivemos que parar com algumas, mas estamos iniciando com esse projeto. Se nós tivéssemos a família ao lado, talvez nós não teríamos, talvez essa live nem estaria acontecendo. Obviamente que nós não podemos colocar um peso, uma culpa, né, sobre todos os pais de usuários de drogas. Nós sabemos que é um assunto complexo demais, mas nós podemos afirmar, sim, né, que se houvesse um acompanhamento mais de perto dos pais, nós não estaríamos sofrendo como nós estamos, né, vendo tantos adolescentes nossos queridos entrando nesse mundo. Então, o pai, ele precisa ter a consciência de que o seu filho, criança e adolescente, ele não está protegido das drogas simplesmente porque ele aprendeu na escola sobre os efeitos prejudiciais da droga. Esse é um primeiro passo, mas ele não é suficiente, né? Quase nunca ele vai ser suficiente, porque a criança, ela vai estar muito mais protegida contra as drogas se ela for amada. Diversas crianças de faixas, de faixas sociais diferentes, de etnias diferentes, mas crianças que foram submetidas a diversos problemas sociais significativos.
mas que não entraram no mundo das drogas. Então, eles analisaram mais de 200 crianças para poder buscar o que havia de semelhança nessas crianças, e eles levantaram 3 pontos que eles chamaram de fatores-chave. Isso é muito interessante. O primeiro deles, e é sobre isso que nós estamos falando, é um relacionamento afetivo fortalecido com pelo menos um adulto significativo. Então, precisa ter um relacionamento afetivo, né, forte com pelo menos um adulto, né, que seja de fato um apoio, um acolhimento, né, para essa criança, para esse adolescente. Um segundo fator que eles levantaram foi a comunicação consistente, clara, de altas expectativas para a criança. E aqui a gente vê a importância dos professores, né? Ter expectativas boas para os seus alunos, para os seus piores, vamos dizer assim, entre aspas, para aqueles que aparentemente não apresentam nada a eles, ter boas expectativas. Olha como isso é interessante. E um terceiro fator, né? A oportunidade para participar e contribuir significativamente para o seu meio social. Uma primeira, honrando os conselheiros do Comad, pelo trabalho que eles têm feito, né? Eu estou aqui representando cada um deles, mas são, de fato, homens e mulheres que estão lutando por essa causa, que amam a nossa cidade, especialmente amam a nossa juventude. Então, quero honrá-los aqui, assim como também a igreja a qual eu faço parte, que me colocou, né, direcionada por Deus nesse caminho, ao lado dos adolescentes. Também agradeço o apoio. Esses projetos que eu cito são projetos, obviamente, que não são executados somente por mim, mas que têm todo o apoio da Igreja Presbiteriana. E se no futuro nós pudermos falar sobre eles, Brentan, para mim vai ser uma honra também, né? São projetos que também têm os seus desafios, que precisa também de mais apoio para que possa ser mais efetivo. E eu queria encerrar lembrando de um verso bíblico que diz que herança do Senhor são os filhos. E as escrituras não dizem que são os filhos bebês ou que são os filhos jovens ou adultos, mas são os filhos em qualquer época da vida. Então, os filhos adolescentes são herança do Senhor, são presente do Senhor. Os filhos pré-adolescentes são herança do Senhor, são presentes do Senhor. Nós possamos olhar para eles, nos lembrando disso, que foram nos dados pelo Senhor, que nós possamos amá-los, apesar de todas as dificuldades, a complexidade que há, os erros que eles cometem, que nós possamos amá-los incondicionalmente.